Reconhecimento de paternidade. Você sabe o que é? Sabe como funciona? Assista esse vídeo que a gente vai te dar dicas de como realizar esse procedimento e esclarecer algumas dúvidas que eu acredito que você tenha. Roberta, conta pra gente, por favor, como é que funciona o processo de reconhecimento de paternidade? O processo de reconhecimento de paternidade, ele se inicia a partir do momento que a mãe, comparece ao cartório de registro civil de pessoas naturais para poder registrar o filho. Nesse momento, o tabelião vai fazer o questionamento de quem é o pai, aí ela vai ter que apontar quem é o suposto pai. A partir do momento que ela aponta, ela vai preencher um formulário padronizado, que o tabelião fornece, com os dados desse suposto pai. O tabelião vai remeter esse formulário, juntamente com a documentação pertinente, para o juiz de direito, para que ele prossiga com a notificação desse suposto pai, para poder responder essa notificação, no prazo de 30 dias. Nesse prazo, ele vai fazer ou reconhecimento voluntário, ir até o cartório e falar, não, eu sou realmente o pai dessa criança, ou ele vai se negar e o juiz vai receber essa negativa e iniciar, juntamente com toda a documentação pertinente, o procedimento de investigação. No procedimento de investigação será realizado o exame de DNA para poder provar, ficar provado que esse suposto pai é ou não o pai biológico dessa criança. João, explica pra gente como solicitar o reconhecimento de paternidade. Então, a pessoa interessada, no caso, se for menor de 18 anos, precisa ser a mãe, ou se for maior de 18 anos, pode ser a própria pessoa, ela pode comparecer ao cartório de registro civil das pessoas naturais, não precisa ser necessariamente o cartório onde a pessoa foi registrada, e solicitar a abertura desse procedimento extrajudicial para poder reconhecer a paternidade. E aí basta que ela leve alguns documentos. Se ela já foi registrada, ela precisa levar a certidão de nascimento dela. Se ela não foi registrada, esse procedimento vai ser feito na hora do registro. É importante também que a pessoa consiga levar documentos pessoais, como RG e CPF, e, havendo uma negativa após o processo do suposto pai em reconhecer voluntariamente a paternidade, é sempre importante que a genitora tenha as provas que possam indicar a paternidade de forma a induzir o juiz a tomar a providência de marcar aquele exame de DNA. E quais provas que podem ser utilizadas? Fotos, postagens que indicavam relacionamento em redes sociais, mensagem de texto, enfim, tudo aquilo que possa demonstrar ao juiz que dali existia um relacionamento e que desse relacionamento pode ter tido um fruto que é o filho, que agora precisa desse reconhecimento para poder ter seus direitos garantidos. João, fala pra gente o tempo médio que costuma demorar, que costuma perdurar esse processo de reconhecimento de paternidade. Então, Roberta, é sempre um pouco complicado a gente falar de questão de tempo, porque o judiciário ele não tem um ritmo exato. Depende de servidores, de cartório, do tabelionato, mas enfim, o que a gente costuma ter em média para o reconhecimento extrajudicial, quando ambas as partes estão de acordo, é um tempo entre 30 e 45 dias, desde o preenchimento do termo até o aceite do genitor em que ele vai reconhecer a criança. Se não houver um reconhecimento espontâneo, ele, por um acaso, se recusar a reconhecer a criança, o tabelião ele vai encaminhar a informação ao juiz para, no prazo de 45 dias, esse pai ser informado, então, que ele vai ter que se apresentar judicialmente e vai ter que informar o porquê que ele não quer reconhecer essa criança. E aí vai ser feito, então, o exame de DNA. Essa parte, quando a gente está falando de um exame de DNA, oitiva de juízo, costuma demorar um pouco mais. Então, assim, é muito complicado a gente dar um tempo exato. Apesar de que o judiciário ele está se modernizando mais e está tentando dar um tempo mais célere às suas ações, porque entende que existe uma necessidade que precisa ser suprida em um tempo hábil. Roberta, no caso do suposto pai ele já ser falecido, existe a possibilidade da gente conseguir esse reconhecimento? E como é que funciona? O reconhecimento do pai falecido, do pai que já veio a óbito, ele é feito por meio da ação de investigação de paternidade. A ação ela vai ser proposta pelo filho que quer saber da sua identidade, da sua ancestralidade. Então ele inicia esse procedimento com base em alguns documentos que são necessários para poder provar que houve um relacionamento antigo, como o Dr. João já falou, prints, fotos, tudo que for pertinente, e também será realizado o exame de DNA. Esse exame de DNA ele será realizado para parentes consanguíneos de grau mais próximo.
poder provar se realmente há essa questão de filiação, se aquele filho que pretende reconhecer essa paternidade, ele realmente é o filho desse suposto pai. João, a ação de reconhecimento de paternidade precisa de advogado? Então, Roberta, a gente tem dois cenários nesse caso. Se a pessoa ela optar pelo reconhecimento extrajudicial, ela não vai obrigatoriamente necessitar de um advogado. Mas o que sempre se recomenda é que a pessoa ela esteja assistida por um profissional capacitado que vai poder orientar ela melhor com relação aos direitos dela e poder prestar aquela assistência jurídica mais capacitada. Se, no caso de um reconhecimento extrajudicial, ele não tiver sucesso, ou seja, o pai ele optar por não registrar e a questão ela for levada ao Poder Judiciário, então a pessoa ela vai precisar obrigatoriamente de um advogado para poder representá-la perante o juiz e poder defendê-la da melhor forma possível. É também indicado a assistência jurídica, uma vez que na maioria dos casos é comum que a família do suposto pai fique contra o reconhecimento de paternidade ou se recuse a colaborar. Então, assim, a pessoa ela estando assistida por um profissional capacitado, é a melhor garantia que ela vai ter esse direito garantido. E um ponto importante, né, na sua fala, João, foi a questão de quando há negativa dos familiares em realizar esse exame de DNA. A negativa, ela vai para a questão da presunção de paternidade. Então, claro que o juiz não vai declarar a paternidade só por conta da negativa. E por isso que é importante ter um advogado especializado para poder conduzir a questão da documentação, né, toda a questão das provas, dos meios de prova, para poder fundamentar para o juiz e ele dar uma sentença favorável.